Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Noite gelada em São Paulo. Boa noite, Ana. Boa noite. Uau, vamos arrumando aqui, ó, o cenário online. Bora lá, pessoal, começar mais uma live. Já vou deixar fixado aqui o nosso tema. E hoje, gente, olha a cunha, hoje tem brinde, hein? Hoje é de verdade. Quem ficar até o final tem brinde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ademir, Kleber, muito bom ter vocês aqui. É muito bom, gente. Olha que beleza, né? Bora lá. Perla, seja bem-vindo. Olha a Paraíba representada, que maravilha. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre os pilares da consultoria. Boa noite a todos, Jovita. Boa noite, Ju. Hoje, olha, é verdade, hein, gente? É verdade esse bilhete. Hoje tem brinde para quem ficar até o final. Tem uma surpresa pro final. Eu sempre brinco, quem nunca entrou na live, que quem fica até o final ganha um brinde. Mas hoje não é brincadeira, hoje é verdade. Gente, vamos lá. Eu tenho recebido muitas perguntas, né? Muitos questionamentos, na verdade, sobre o que é a consultoria. Boa noite, Jô! Boa noite, Thaís! Olha, gente, que delícia! Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Tá muito legal essa live aí, hein? Que delícia! Totalmente interestadual. Que delícia! É bom ter vocês aqui. Obrigada, gente, por estar aqui comigo, sempre juntos. Hoje na live solo, o maridão aqui de apoio. Eu brinco que é a minha Ellen Ganzaroli, que ele entra aqui como assistente de palco. Lili, minha amiga, Keila, muito bem, muito bem. Gente, é o seguinte, eu tenho recebido muitas perguntas com relação a que tipo de consultoria é essa que eu presto e se qualquer tipo de segmento, enfim, podem utilizar essa consultoria. Então, hoje eu fiz uma live aqui solo, né, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu baixar aqui meu celular. Sandrinha, Jaque, Josi, muito bem-vinda, obrigada aqui pela audiência de vocês. Então, eu quero contar um pouquinho hoje sobre a minha história, sobre todo o caminho que eu percorri para chegar até aqui. E falar um pouquinho sobre a consultoria, né? Que às vezes parece tão distante da realidade, parece algo tão longe, mas ela se enquadra em praticamente tudo. Oi, Sam, tudo bem, querida? Que bom ter você aqui, a Tabata. Muito bom, gente. Obrigada mesmo. Ó, eu tava falando para quem entrou e não ouviu que hoje tem brinde de verdade, hein? Quem ficar até o final vai ter uma surpresa. Bom, vamos lá. Eu sou a Alessandra Porto, tenho 44 anos, sou mãe do Pedro e do Matheus, casada com o Paulo. E, na verdade, tudo que começou, eu sou formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie. Iniciei a pós de gestão empresarial e faço especializações aí diversas, né, que eu amo demais. Para mim, essa questão do aprendizado é uma questão contínua, a gente não pode parar, precisa se aperfeiçoar, mesmo porque quando você estuda, quando você aprende alguma coisa nova, toda a sua questão de neurônios, tudo isso é renovado. Então, mesmo você que tem áreas de interesse diferente, procure sempre aprender alguma coisa nova. Busque alguma coisa nova, uma área de interesse novo, para que você também seja inspirado, constantemente inspirado. Sejam bem-vindos aí, Fabiana, Pastor Eduardo, Vitor, Leandro. Gente, obrigada mesmo, viu? E aí, essa minha formação me levou para empresas de grande porte, né? Trabalhei por muitos anos aí dentro das empresas de grande porte.
E eu vou pedir uma ajuda, gente, só uma ajudinha aqui pra vocês. Se vocês conseguirem, sempre dar uma apertadinha no coração pra eu saber que tá tudo bem. Como eu tô sozinha hoje, não tem ninguém aqui comigo, só pra eu ver se tá tudo certo com a conexão. Vocês puderem aí, ó, por favor, apertem o coraçãozinho pra me ajudar. E já já pode começar a pensar aí na sua pergunta pra mim, pra eu conseguir responder pra vocês, beleza? E fiquem comigo até o final aí pra vocês saberem a surpresa. Enfim, sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei em grandes corporações, trabalhei na Gafisa, Folha de São Paulo, Editora Abril, na Porto Seguro, né, que a maioria de vocês sabe. E essa carreira corporativa foi uma carreira muito desejada, né? Eu sonhei por muitos e muitos anos essa carreira corporativa. Tive o privilégio de estar dentro dessa carreira corporativa e vivenciar inúmeros conhecimentos, uma bagagem incrível de liderança, liderando equipes, trabalhando em projetos, né, em implantações de projetos, e tudo isso serviu como base para mim, né? Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você, a primeira lição, né, se é que eu posso passar alguma coisa para você com relação a uma mentoria, é que você veja tudo que você está fazendo na sua vida, qualquer aprendizado, como uma oportunidade. Às vezes você está até dentro de uma empresa que você não está muito feliz, ou vivendo uma situação que não está tão confortável, mas busque entender o que é que você pode aprender disso. Ou até dentro do seu negócio, né? A gente vivendo numa época de crise tão tremenda como a gente está, mas busque aquilo que você pode aprender. O que é que eu posso tirar de lição dessa história? Né? Porque com certeza a gente tem lições para aprender sempre, sempre a gente tem lição para aprender. Então busque de fato aprender as lições que a vida tem para te ensinar dentro do que você está fazendo e do que você está vivendo no momento. Seja um momento de novidade dentro do seu negócio, se você estiver criando algo novo, seja uma mudança total de carreira, né? Uma conversão aí de rota. Seja dentro do seu emprego, busque sempre um aprendizado novo, porque isso te fortalece, anima, te dá um novo ânimo, né? Te dá um novo gás. Então, eu sempre tive essa visão, né? De aprender algo dentro daquilo que eu estava vivendo. E mesmo que não fizesse parte da minha função, eu acho que isso é muito legal e muito importante. Ainda que não faça parte da sua função aprender alguma coisa, aprenda. Ainda que não faça parte da sua função conhecer a área do lado da sua, conheça a área do lado da sua. Ainda que não faça parte do seu negócio, né? De repente seu negócio é cozinha, mas conheça alguma coisa de uma área totalmente diferente da sua. Com certeza vai agregar conhecimento e você vai conseguir explanar ainda mais coisas. E eu costumo dizer, você cria uma visão sistêmica ampliada. E o que seria isso? Você começa a ganhar um pouquinho mais de visão dentro do ambiente que você tá. Não só do ambiente de negócio que você tá, do seu segmento. Porque a gente corre um risco de ficar com cabresto dentro da sua área. Então eu trabalho, a Mia acabou de entrar, o Max. Max, hoje tem aí, ó, fica com a surpresa até o final, hein? A Mi trabalha com a área de beleza, né? Se ela ficar focada apenas na área de beleza, só falando sobre beleza, só sobre make, apenas no seu segmento, ela tem a possibilidade de ficar travada dentro do seu negócio. Então é importante levantar um pouco a cabeça e não é muito fácil, né? A gente tá atrelado no dia a dia com as nossas tarefas, tem uma série de responsabilidades, a gente tem as entregas que acabam consumindo o nosso dia a dia, mas de vez em quando a gente precisa se lembrar de levantar a cabeça e olhar para o lado e falar: o que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo de novo dentro do mercado? Quais são as novas profissões? Quais são os novos cursos? O que está acontecendo de novo? Porque senão a gente acaba ficando realmente obsoleto. Né? E é lógico, dentro da nossa área a gente precisa se especializar, precisa conhecer, precisa abrir o entendimento, enfim. Mas é importante a gente saber um pouco de tudo, né? Porque trazendo um pouco dessa referência, a gente consegue se encaixar melhor em outras áreas, né? Caso aconteça um desemprego ou uma mudança de carreira, você começa a ter outras visões. Enfim, falando da minha experiência. Então, passei muitos anos, né, em áreas corporativas, em grandes empresas. E em 2013 eu precisei abandonar tudo isso. Foi uma necessidade, né? Eu precisei parar mesmo, até por conta de uma necessidade familiar.
E aquela parada, ela foi extremamente difícil pra mim. Então, parar não foi uma coisa fácil, né? Algumas pessoas falam pra mim: "Nossa, Alessia é muito corajosa". E eu não acho que eu fui corajosa, porque na verdade eu não escolhi parar, eu fui parada pela situação. Mas eu também escolhi, porque eu poderia não ter parado, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Então, essa parada, ela trouxe um certo freio de uma forma muito brusca para mim, profissionalmente falando. Então, desde pequena, eu costumo falar que o meu sonho era ser uma executiva. Então, eu não brincava de casinha, de boneca, eu brincava de escritório. Eu gostava de brincar de atender telefone, gostava de brincar de assinar papel, enfim. Essa era a minha brincadeira preferida. Como as meninas da minha idade não gostavam de brincar disso, né? Eu normalmente brincava sozinha. Então era uma rotina que já estava em mim, né? Essa questão de amar isso, de amar esse mundo, já estava dentro de mim. E eu costumo falar até dentro da mentoria que eu aplico, que muitas vezes essas brincadeiras de criança ou alguma coisa que te persegue durante a vida tem muito a ver com você e é bom você dar ouvido para essa voz. Às vezes a gente não dá ouvido, a gente não ouve o que essa voz tá ali o tempo todo tentando dizer pra gente, mas é importante às vezes a gente parar e falar, peraí, eu gosto tanto de cozinhar, será que eu só gosto? Será que é apenas um prazer? Ou isso está me contando alguma coisa sobre mim? Né? Porque a gente fala de carreira com relação a se doar dentro de uma empresa, dentro de um negócio, mas é importante a gente pensar em outros pilares. E a gente já vai falar sobre isso. Então, eu precisei fazer essa parada em 2013 e a partir de 2015 eu comecei a prestar consultoria, né? Foi através de um convite muito especial dentro da própria Porto Seguro, foi a minha primeira consultoria, então já foi uma consultoria de grande porte. E ali eu comecei a fazer uma série de situações, né? Precisei criar uma série de situações como consultora. Foi um desafio? Foi um grande desafio, porque eu já conhecia a área, já trabalhava na área. Hoje eu conversava com uma pessoa sobre a questão de CLT. O quanto é difícil quando você está habituado a ser CLT, e tem algumas pessoas aqui que são CLT, né? Quanto é difícil quando você sai para que você tenha uma cabeça diferente. Né? Então, eu tinha ali a cabeça de funcionária tendo que atuar como uma consultora. Né? E aí foi muito legal que eu tive a ajuda de outros consultores, né? Passei aí por um auxílio de uma consultoria muito bacana, que é o IDU, e aí eles me ajudaram também a enxergar de outra forma, né? Porque quando a gente tá na rotina, a gente não consegue. De novo, o que eu falei desde o começo. Quando a gente tá com a cabeça muito baixa, só buscando entrega, então tá lá, eu tenho a minha atividade, eu preciso entregar a minha atividade, a gente não consegue olhar para outras coisas, a gente não vê outras possibilidades. A gente enxerga só aquilo, né? A gente fica com a cabeça baixa, literalmente como se a gente estivesse dentro com um cabresto. Então, olhe para cima. Você que é empregado, você que é CLT, você que é empresário, você que é microempresário, você que é um empreendedor, que é um eu presa, como eu costumo brincar, que é o meu caso, sou uma eu presa, sou eu mesma na minha empresa. Levante um pouco a cabeça, olhe em volta para que você melhore um pouco amplie um pouco essa visão. Enfim, é difícil. A Ivone tá aqui falando, é muito difícil, muito mesmo, mas a gente precisa começar a fazer disciplinas com relação a isso. E uma dica que eu dou é, anota na agenda um dia da semana, que você tire 15 minutos para falar, gente, eu preciso levantar um pouco a cabeça, sair desse dia a dia, de só entregar. Sabe por quê? A gente acaba se tornando como uma máquina, né? Então a gente às vezes briga tanto com sistemas, eu não quero, eu não concordo, eu não tô aqui para apertar parafuso, mas se a gente não se percebe, o nosso cérebro ele quer economizar energia, né? A gente já sabe disso, então ele não quer gastar energia com o novo. Então, ele traz a tendência da gente tornar a nossa vida, a nossa carreira, tudo, nosso casamento, nossos relacionamentos monótonos. Para quê? Para ele não gastar energia pensando. Então, a gente vai fazer só aquilo que é o básico. Então, anote na sua agenda, isso é uma questão de inovação muito importante. Anote um dia na sua agenda, tire 15 minutos por semana, 30 minutos. Eu já tô numa fase que eu preciso tirar pelo menos 1 ou 2 horas por dia. Mas começa com 15 minutos e pense um pouquinho fora da caixa.
E se eu tivesse que fazer outra coisa? O que eu buscaria no mercado? Dá uma olhada no mercado geral. Se você não, por exemplo, você pode trabalhar hoje dentro de uma área da saúde, mas olha um pouquinho a área econômica. Como é que está a economia do mundo? Como é que está a questão de investimento? Que é uma área que, por exemplo, eu não conheço, mas eu gosto de buscar alguma coisa nova. Isso gera novas ligações no seu neurônio e trazem um ar novo, né? Poxa, tem coisas novas acontecendo, existem coisas acontecendo que não são só as minhas e tiram um pouquinho a gente dessa rotina. E aí, parei toda a minha carreira e comecei como consultora. Fiz um trabalho muito legal, né? Eu consegui apresentar um trabalho muito bacana, foi muito importante para mim esse trabalho. E a partir daquele momento, as pessoas que me convidaram para esse trabalho disseram: Ale, por que você já não se lança como consultora, né, no mercado? Por que você não entra como consultora? E, gente, eu ainda estava passando por uma fase, falando emocionalmente, de luto da carreira. Né? Então eu falava, não, eu não posso, porque tem a questão familiar, e aí eu sentia medo de não conseguir fazer esse equilíbrio. E aí o que o medo faz com a gente? Eu conseguia fazer a tarefa, então eu desempenhava, eu conseguia entregar a tarefa, graças a Deus deu tudo muito certo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me ver fora da empresa. Né? Então, até fazendo consultoria, uma das consultoras, a Magali, uma querida, disse para mim: você tem uma necessidade de ter um sobrenome corporativo. Então, nesse momento, eu falo para quem aí já está dentro do mercado corporativo: será que você não tá tão já viciado dentro desse ciclo que você não consegue se imaginar fora? Ou quem está muito tempo dentro de uma área ou dentro da mesma atividade? E aí a gente começa a entender que eu não sou muito boa no negócio. A gente olha que é bom dentro daquilo. Então, eu não conseguia ver. Eu sou boa fazendo isso autonomamente, eu mesma fazendo. Mas eu fui boa dentro de uma consultoria por conta da empresa. Então, carregando o sobrenome corporativo. Então, foram 5 longos anos para ter coragem de falar assim: não, eu preciso me lançar no mercado e eu quero me lançar no mercado. Fiz outras consultorias, fiz consultoria dentro de clínicas, empresas de informática, enfim, uma série de consultorias, mas todas muito quietinhas, né? Sempre muito caladinha, fazendo o meu trabalho, ajudando pessoas, né? Pessoas me procuravam: Ale, o que você acha disso? Dando ideias, criando junto com as pessoas, mas me afastando da ideia daquilo ser o meu negócio, né? Então, caminhando meio que paralelamente, fazendo o trabalho, mas aqui a sombra. E desde o começo desse ano, houve aí dentro de mim um desejo muito mais forte de me posicionar, de falar: não, eu preciso fazer alguma coisa. Afinal de contas, chegou aos 44 anos e agora? Preciso tomar alguma decisão, a vida tá passando, as coisas estão acontecendo. E aí, dentro de uma consultoria de vida e carreira da Danila, eu me despertei para isso. Por que não tentar? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Quantas vezes você desistiu antes de tentar? Então, vamos pegar o exemplo de criança, né? Eu não... por exemplo, os meus filhos, né? Filho, coma uma carne diferente, por exemplo. Coma uma carne desse peixe que é diferente. Não, mãe, eu não gosto. Mas como você não gosta? Já experimentou? Não, eu não experimentei, mas eu não gosto e não quero. E às vezes a gente dá uma forçadinha, né? Não, vai comer, vai experimentar, coma, vá atrás. Isso serve para nós. Quantas vezes você desistiu de alguma coisa que você nem tentou? Quantas vezes você parou por conta do primeiro obstáculo? Então, algumas coisas que eu quero dizer para você talvez quando você começa a se mexer, talvez não, isso é fato. Quando você começar a se mexer, quando você começar a se mover, coisas vão vir contrária, né? As pessoas vão se levantar e vão falar assim: para, ou vão dizer para você: não tente, ou vão dizer para você: nossa, mas você vai fazer isso? Sabe por quê? Porque você tá fazendo. Então, quando a gente tá fazendo, as pessoas olham, elas veem, e essa troca vai acontecer. Nem sempre ela é boa, às vezes ela vai te motivar e vai falar: vai pra frente, Ale, é isso aí, vai pra cima. Outras vezes não, outras vezes você vai ouvir: nossa, mas é sério?
Você com 44 anos, agora vai o quê? Vai virar blogueirinha? Eu ouvi muita gente falando isso pra mim. E aí você fala, tá, se é essa a visão que você tem, tudo bem, não é exatamente esse o papel que eu quero. Eu quero poder ajudar as pessoas com aquilo que eu conheço. Mas tudo bem, se você acha que é blogueirinha, e tem gente que às vezes fala até brincando. E aí a gente, mentalmente, por conta do medo que já tá aqui dentro da gente, a gente teve uma experiência de vivência, 7 dias, eu vi que a Simônia tá aqui, a Mi tá aqui, tem algumas meninas aqui com a gente viveu muito isso. E a gente falou muito de vozes, né? Então a Michelle usava muito o filme Divertidamente, que eu amo. E se você não assistiu, assista, né? Uma animação incrível, falando da voz da Nojinho, né? Então tamo lá. Aí você começa a fazer alguma coisa nova, a Nojinho já aparece, não precisa nem chegar ninguém. Ela vem dizendo pra você: imagina, por que você vai fazer isso? Nossa, isso é um absurdo. Primeiro que ela é a voz da perfeição, né? Então ela vai querer que você faça perfeito. Ela não é seu inimigo, mas ela é um medo que muitas vezes te paralisa. Mas você não sabe fazer perfeito. Mas você não tem todos os cursos. Você não sabe ser a consultora perfeita. Você não vai conseguir entregar isso. E o que a gente precisa fazer com a voz? Primeiro, entender que a voz não é você. A voz é uma questão que está em você. Nós somos a composição de todas essas vozes, né? Eu sou a nojinho, o medo, a raiva, tudo junto, a alegria. O que a gente precisa é equilibrar essas vozes. Então, de fato, quando você vai fazer algo novo, a primeira que vai aparecer é a nojinho e o medo, né? Que vai ficar ali encostadinho nela. Então, isso aconteceu comigo também. Poxa, você vai lançar uma marca, mas você não tem esse conhecimento todo, você não tem o conhecimento de mercado para isso. E aí eu comecei a trazer essa voz e falar, então, senta aqui. Eu tenho conhecimento de mercado, eu fiz a consultoria, né? Talvez a gente não tenha todos os conhecimentos do mundo. Então, gente, voltou? Me fale aí. Me diga se tá tudo bem, porque aqui apareceu para mim que tava pausado. Me dá um ok aí que deu tudo certo. Vamos lá, gente. Só me fala se tá ok. Voltou. Beleza, obrigada. Então, esse medo, ele vai vir, naturalmente. Voltou? Aqui a Mi falou, você nunca fez isso na vida, ninguém nunca fez, vai dar errado. Enfim, gente, a gente vai ouvir de tudo, principalmente da gente. Mas a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é, dê um passo em direção a isso, não precisa ser um passo gigante. Né? Então, tome cuidado também, porque se você coloca uma expectativa muito alta, então vamos lá, nunca corri na vida, nunca fiz nem atividade física, vamos entrar nesse assunto. E aí eu penso assim, eu quero começar a fazer atividade física. E aí você já entra falando, eu vou correr a maratona de Nova York. Será que eu vou conseguir? O que pode acontecer se eu já entro com essa expectativa de correr a maratona de Nova York? Pode ser que eu consiga? Pode ser. Mas não é melhor eu pensar assim, eu vou correr uma corrida de 5K? Ou eu vou fazer um treino primeiro, andando e correndo de 3K? Mas quando eu me levanto e começo, aí muita coisa muda, né? Eu dou o primeiro passo e depois quando eu percebo eu já tô dando o segundo e quando eu percebo eu tô dando o terceiro, o quarto, o quinto. Quando eu vejo eu tô correndo e eu tô contando de uma experiência pessoal. Eu vivi isso, nunca tinha corrido na vida. De repente fui numa corrida aqui perto de casa, meio que andei, meio que corri, meio que caminhei, mas eu me alegrei demais. E quando eu percebi, eu já estava conseguindo correr 10K. A Ives também viveu essa experiência. Enfim, em tudo na vida a gente tem que começar assim. Mas o que eu quero te incentivar é, dê o primeiro passo. Um passo, né? Anota aí um passo que eu quero dar. A gente conversou um pouco sobre isso com as meninas no domingo. Poxa, Lê, mas eu não tenho um negócio dentro de mim que eu quero fazer. Mas tá bom, alguma coisa te incomoda? Então vamos começar pela tua casa. Tem um buraco na tua parede? Tem uma rachadura? Tem um móvel que não tá legal? Começa por ele. E aí a Jaque tá aqui com a gente usou a técnica do 1, 2 agora. E eu quero falar um pouco disso pra você. Então assim, tá lá o buraco. E aí qual é a nossa tendência? Muito triste dizer isso, mas é real. A minha tendência é dizer assim, poxa, o Paulo não arruma esse buraco. Poxa, essa torneira pingando. O que acontece? É óbvio que eu não tenho conhecimento para tudo e muitas vezes eu vou precisar do outro, né? Mas às vezes a gente só tá jogando a culpa no outro e para de fazer. Então, meu incentivo para você é assim, ó,
a técnica. 1, 2, agora. Então vamos lá. Eu quero começar a treinar. Eu brinco muito aqui na minha escada, né? Quem conhece meu feed pessoal aí sabe que eu corro nessa escada pra cima e pra baixo. Como é que eu comecei? De repente eu falei, gente, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Então vamos lá. 1, 2, põe a roupa de ginástica. Não dá tempo de pensar. Faz. Dá o primeiro passo. E depois, quando você perceber, você já deu o segundo, o terceiro, você tá correndo. Né? Então, se atira. E aí, dentro disso, eu tô contando essa minha experiência pessoal. E, gente, assim, toda hora você vai ter que fazer isso, tá? Não vai, porque você deu o primeiro passo em uma direção que você vai conseguir fazer tudo. Foi em direção à consultoria, eu dei o primeiro passo, daqui a pouco outros passos vão chegar e eu vou precisar fazer isso de novo. Mas quando a gente aprende, quando a gente começa, a gente não quer parar, a gente descobre que dá pra fazer. E aí, tem coisa que eu vou voltar atrás e não vou fazer mais, porque eu já tentei e não deu certo pra mim. Mas não no primeiro, não desista no primeiro momento. Busque ir um pouquinho mais. Eu vou dar o exemplo da comida de novo. Tá bom. Eu não gosto de comida japonesa, por exemplo, eu amo, tá? Mas eu não gostava. No primeiro ano de namoro, o Paulo me levou num restaurante japonês pra comemorar nosso primeiro ano de namoro. E eu odiava aquele cheiro, gente. Eu passei a noite ali, todo aquele romantismo, e eu aqui, ó, querendo passar mal. Botava a comida na boca, nossa, enchia de água. Quem não gosta de comida japonesa sabe o que acontece. E eu falava, gente, agora e o chefe, eu nem lembro agora como chama quando é de sushi, mas ali o sushi man do lado, falando, posso fazer alguma coisa que você goste, tentando me agradar, e nada, gente. E aí eu podia ter desistido, certo? Poderia ter desistido, mas eu insisti. E aí hoje eu sou apaixonada por comida japonesa. Então vai um pouquinho mais além, né? Não desiste na primeira dificuldade. Não bote a culpa em alguém, não bote nem a culpa em Deus, porque às vezes a gente fala, ah, não deu certo porque Deus não queria. Às vezes a gente só abandonou o processo. E aí o que vai acontecer com a gente vai ficar frustrado, vai viver frustrado. A Ingrid tá falando aqui, foi assim que ela fez a primeira live e ela tá arrebentando. Parabéns, Ingrid, tá linda. Ela foi lá, 1, 2 agora. É advogada, começou a falar de um assunto que todo mundo precisa, que é esse momento de pandemia, o que fazer, o que não fazer. Tá excelente o IG dela. E agora ela tá fazendo, né? E quantas brincadeiras ela não deve ter ouvido? Ou quantas dificuldades, a internet caiu, e a filha, ela tem uma filha pequena, uma série de dificuldades. Mas assim, não desista no primeiro momento da dificuldade, insista. Então vamos lá, falando da consultoria. Aí eu decidi, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me lançar. E aí algo que eu aprendi muito especial com a Danila é assim, não é por emoção, é por decisão. Eu vou agir por decisão, não por emoção. Porque por emoção, gente, um dia a gente acorda linda, maravilhosa, eu vou arrasar, eu vou detonar o mundo é meu, é hoje. No outro dia, você acorda derrotada da vez. Eu não quero nada, pobre de mim, eu sou uma pobre coitada, eu não consigo nada. As nossas emoções, se a gente for trabalhar de acordo com as nossas emoções, a gente não sai do lugar, né? Então, assim, eu digo do universo feminino, mas o masculino é a mesma coisa, nós somos seres humanos, né? A gente vive nessa instabilidade. Então, ó, eu quero, ora eu não quero nada. Ora tá ótimo, ora tá péssimo, né? A gente vive dentro dessa polaridade muito grande. E aí eu não posso viver e fazer as coisas de acordo com a minha emoção, mas pela decisão que eu tomei. Então, meio que um desafio para você mesmo, eu preciso me desafiar a conseguir fazer aquilo. Então, assim, ó, a gente tá aqui nesse momento, aparece para mim 35 pessoas. Eu quero que você se comprometa com você, não é comigo, não é para mim. Se comprometa com você a fazer alguma coisa diferente. Se comprometa a colocar uma ideia, um projeto, algo que você sonha há tanto tempo e aí não coloca, nunca faz, nunca prioriza. Coloca o primeiro passo. Nem que o primeiro passo seja pesquisar no Google o que isso significa ou como é que você vai fazer. Mas eu desafio você a dar o primeiro passo e depois você me conta o que aconteceu. Me conta aqui no meu IG, vai contando, me fala o que aconteceu com você. E eu tenho certeza que depois do primeiro passo, você vai dar vários passos, vai estourar. Daqui a pouco você tá fazendo a maratona, vai virar Iron Man, Iron Woman, e aí vai correr, vai nadar, vai andar de bicicleta, vai trocar o pneu do carro com ele andando, e as coisas vão acontecer. E aí eu fiz.
Falei, eu vou me lançar. E aí, gente, vamos lá. O primeiro desafio que eu tive foi, olha, esse já foi logo de cara, o meu logo, né? E ontem eu tava falando com a Simônia sobre isso. Fiz uma pesquisa de todas as consultorias. Ai, meu Deus, o logo de todas as consultorias é sério, é sereno, é uma cor uniforme, por quê? O que que ele quer comunicar? Confiança. Então, normalmente é azul, azul e branco, prata, um verde escuro, preto, cinza. E aí eu montei olha assim, ó, uma lista de logo. Fiz um monte aqui, ó. Fiz um monte, um monte, um monte. Por quê, gente? Para começo, vamos pegar outra dica aqui. Eu fui ver para pagar, porque, claro, né, quando você paga uma empresa especializada, isso é ótimo. Mas eu não tinha como, eu tava começando. E quando a gente começa, a gente precisa aprender a usar o que você tem na mão, né? Então, não tô dizendo para você fazer uma coisa de má qualidade. Se você tem condições de pagar, pague, porque os profissionais formados para isso são excelentes e a gente vai fazer até de forma mais tranquila. Mas se você não tem, faça com o que você tem na mão hoje. Porque essa já é mais uma desculpa para você não fazer, tá? Então, assim, ó, o que eu tenho na minha mão hoje? Eu tenho uma ferramenta aqui no meu celular que vai me ajudar a fazer alguma coisa. Então, eu vou lá e vou começar. Se eu não tenho noção nenhuma, eu vou pedir ajuda para alguém, mas eu vou me mover. Então, beleza, comecei a montar os logos e o primeiro que eu montei foi colorido. Já foi porque eu amo, a referência do meu logo é de Mondrian, que é um artista maravilhoso, que eu sou apaixonada desde a minha juventude, desde da minha adolescência eu gosto das obras de Mondrian, que são todas as questões de retas, quadrados, sempre dentro das cores primárias e no máximo secundárias. E eu sempre gostei demais das obras dele e traz uma referência ao meu estilo. Oi, Selminha, que linda ver você por aqui. Um beijo. Eu sou uma pessoa muito falante, muito alegre, muito sorridente, muito pra cima. Então a primeira coisa que eu fiz foi montar esse logo focado dentro dessa minha história, né? O logo quase que saiu assim, sozinho. Beleza, montei, feliz da vida, a hora que eu mostrei para as primeiras pessoas. Nossa, mas assim, colorido. Não sei se fica muito legal, porque parece uma coisa um pouco infantilizada. E aí, eu fiz o que todo mundo faria. Ah, então tá bom. Vou fazer de outro jeito. Comecei tudo de novo. Isso não foi ruim, mas é só uma experiência que eu tô contando pra vocês. Comecei a fazer os logos azuis, as cinzas, verde. Gente, eu olhava para aquele logo, a minha energia caía. A minha energia caiu de... Sua linda, obrigada, viu? Você também. Você é uma fofa que me emociona muito. E aí caía a energia. Eu olhava pro logo e falava, gente, isso não me representa. Meu Deus, eu não sou assim, não adianta. Eu não consigo fazer essa adequação total. E agora? Até que eu tomei um chute de uma amiga e falou assim, escuta, o logo tem que te representar, porque afinal de contas ele é a tua marca, é a tua cara. Se não for, não adianta te representar. Como é que vai adiantar você colocar um logo lá que não tem a ver com você? Aí eu falei, não, o logo tem que ser minha cara, porque em alguns lugares vai ter minha foto, em outros lugares vai ter meu logo, então tem que ser a minha cara. Só que eu tinha preocupação com essa questão da comunicação, né? A comunicação vai ser errada? Eu falei, não, né? A comunicação vai ser correta, eu vou ser assertiva, nem que eu tenha que explicar um pouquinho mais. E aí, beleza, o Vitor tá aqui falando, ó, seu mundo é colorido, e é verdade, viu? Vamos lá. E aí eu falei, vamos pra marca colorida. Lancei a marca colorida, né, que é o meu loguinho tão maravilhoso que eu tentei imprimir aqui, mas não consegui ainda, mas ó, na minha máscara tá aqui, ó, vocês já conhecem aí no meu IG, que Alês Porto Consultoria. Beleza, então vamos pra marca. E aí foi o dia do primeiro post, gente, abri o meu Instagram novo e vamos. Meu coração gelado, porque eu falava, gente, de novo o sobrenome corporativo pegou. E agora... Eu não tô mais vinculada a um nome tão forte de uma empresa, é o meu nome, é a minha história. E agora? Minha história não tem tanta força quanto a força de uma empresa. Tem força, a sua história tem força. Você tá vivo até hoje, você já fez tanta coisa, nós temos muita vida dentro da gente. E aí fui. Coloquei o post, muitos de vocês viram, comentaram, foi uma delícia, muito obrigada por esse carinho todo.
Lancei no LinkedIn algumas ferramentas e aí aquilo encheu meu coração de alegria e de esperança, né, gente? Foi muito bacana para mim ter aquele momento e às vezes a gente pensa que é um pequeno começo e vai ser tão, assim, ínfimo, né? Então foi dia 22 de abril, coloquei lá e agora? Como é que as coisas acontecem a partir de agora? Mas aquilo é um marco, né? Então mais uma dica para você, faça marcos para você, faça memoriais para você. O que eu fiz nesse dia? Eu arrumei o buraco que tanto me incomodava. E ele, todo dia, quando eu acordava de manhã, ele me irritava. E agora a minha manhã já mudou, porque o buraco não tá mais lá. E agora eu abro o olho e tô feliz quando eu acordo. Olha que legal, né? E foi o que aconteceu comigo. Poxa, eu tava ali vivendo aquela vida diferente, né? Dentro de casa, feliz, cuidando dos meus filhos, fazendo as consultorias quando apareciam. Mas de repente, a partir do momento do dia 22 de abril, eu falei, eu lancei minha marca. E no dia seguinte eu acordei com um brilho nos olhos, fiz. E agora? E agora começam os passos, né? E graças a Deus os passos estão indo numa velocidade que eu já tô correndo, tô trabalhando muito. O Paulo só tem falado, cuidado aí, nega, cuidado aí que você tá entrando, porque eu tenho realmente essa loucura de trabalhar, né? Muito. Quem conhece sabe essa dificuldade da pessoa parar. Mas tem sido uma experiência maravilhosa poder trocar com as pessoas. E a última coisa que eu ouvi para eu startar e começar foi assim: sabia que é uma crueldade você ter tanto conhecimento e não dividir com as pessoas? Tem tanta gente precisando, tantas pessoas precisando de ajuda, tantos empresários, tantos empreendedores que você poderia ajudar. Chega a ser cruel da sua parte não ajudar as pessoas. Nossa, quando eu ouvi aquilo, pareceu tão forte. Poxa, assim, cruel? Cruel, mas como assim? Aí eu parei para pensar e falei, realmente, todo esse meu conhecimento, eu falo tanto de legado, né? Eu gosto muito de falar do que você tem deixado de legado, do que você tem deixado de novo para as pessoas, e eu guardando. E aí aquela palavra, a parábola dos 10 talentos, e aqui eu não estou falando de religião, mas eu vou usar essa referência. Há uma parábola que fala dos talentos, né? Dos 10 talentos, não, dos talentos. Que o senhor, né? Um senhor entregou para o seu empregado 5 talentos, para o outro 2 e para o outro 1. E eu sempre olhei essa palavra, mas não tinha tido essa compreensão, né? Não caía na ficha. Ah, que linda, Tabata, minhas cores do meu logo. Muito obrigada. Eu não tinha essa referência tão forte neste sentido, né? Gente, olha aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem ficar até o final tem uma surpresa, hein? Fica aí, me ajuda, fica até o final. Essa referência de olhar pra essa palavra e falar, peraí, eu recebi um talento. O que eu tô fazendo com esse talento? Que é que eu tô fazendo com isso, né? O Max tá falando aqui, ó, o Dória engavetou meus talentos. Max, a gente vai colocar eles pra fora, independente do Dória. Se o tempo for só pra gente fazer divulgação e consolidação da marca, a gente já faz. Mas depois também, a hora que abrir a porteira, você vai estar pronto pra fazer um monte de outras coisas. Mas a gente vai vencer. A fase não tá fácil. Então, beleza, né? Como é que a gente quebra isso, né? Eu tenho um talento. Você tem um talento. Tenha certeza que cada um que tá aí, por mais que você tá cabisbaixo, fala, eu não tenho nada. Tem sim, olha pra você e fala, ó, eu tenho um talento. Você não descobriu ainda? Faz uma perguntinha básica para 5 pessoas que você confia muito e que gostem de você, gente. Pelo amor de Deus, não vai perguntar pra quem te odeia, porque a pessoa vai falar que você não tem nada de bom. Pergunta pra pessoas que te amam, mas que são sinceras, tá bom? Ó, o que você vê em mim de diferente? O que eu faço que é diferente? E anota. Pergunta pra mais uma, 5 pessoas. Provavelmente essas 5 pessoas vão falar alguma característica bem comum, ainda que não seja com relação à atividade, mas elas vão falar da sua característica principal. Você é uma pessoa muito forte, muito perseverante, muito comunicativa. Então, algumas dicas vão começar a aparecer aí pra você. Então, ó, vai lá e anota. Beleza, essa palavra veio a mim nesse momento de forma diferente. Poxa, o Senhor me entregou um talento. O que eu tô fazendo com o meu talento? Porque depois o dono da terra volta e fala, cadê meus talentos? Quem tinha 5 multiplicou, entregou 10. Quem tinha 2 multiplicou, entregou 4. E quem tinha 1 enterrou porque tinha medo e aí ele perdeu tudo.
Quanto tempo você tá perdendo na sua vida? A gente só tem mais ou menos 84, 85 anos de vida. Esse dia que a gente tá vivendo hoje, agora, aqui, ele faz parte da nossa conta. Ainda que a gente esteja na quarentena, eu sei que a fase não tá fácil. Mas a gente tá aqui, então a gente precisa aprender e aproveitar de alguma forma. O presente que você tem é o maior presente que você tem. Na verdade, a gente só tem o hoje. Então, aproveite isso de alguma forma, crie alguma alternativa. De fato, Max, é uma contagem regressiva, né? E não cuidado, né, com essa contagem regressiva para você não entrar em depressão. Poxa, só tenho, mas não, pense assim, ó. Poxa, eu tenho mais X tempos de vida e aí eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso inovar para minha história primeiro. É para você que você precisa fazer isso. E depois você vai, como consequência, ajudando outras pessoas. Quando a gente percebe, a gente comentou sobre isso, né, Mi? Essa história do nosso grupo aí do casulo, de dentro para fora do casulo. Aliás, gente, a Michelle, maravilhosa, criou um grupo incrível que terminou domingo. A gente já tá morrendo de saudade, quer tudo de novo. Começou assim, mas como vamos fazer? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, é perfeito? Foi perfeito? É claro que não, mas aconteceu. Foram 7 dias, 30 mulheres acordando 6 horas da manhã e a gente saiu do casulo. Algumas ainda estão lá dentro fazendo algumas mudanças que precisam, mas muitas já saíram. Então, não tenha esse medo que te enterra, né? Saia, abra os olhos e fala, eu preciso sair. Saí dia 22 de abril, eu saí deste casulo, do casulo profissional, porque tem vários, né? A gente vai viver entrando e saindo do casulo. Saí do casulo, me dei com a cara, né? Ali, ó, gente, é isso, mundo, abri aqui, ó, tô aqui, abri a janela, mundo, eu tô aqui. E eu quero já agradecer todos vocês pela recepção, pela alegria, né, de receber. A partir daí começamos a fazer algumas ações, lives, clientes já estavam acontecendo e muitas coisas têm acontecido como eu falei, né? Coisas têm aparecido assim, de repente, quando você se percebe, você tá dando mentoria para um grupo maravilhoso lá do CJA, do Espírito Santo. Quando você percebe, você já tá recebendo uma encomenda de dar um curso para empreendedores e a coisa vai fluindo, né? Isso vai fazendo com que a gente voe cada vez mais alto e mais longe. Tudo isso pra gente falar do quê? Dos pilares da consultoria, gente. Então, a primeira parte que eu queria falar pra vocês é tentem, se joguem. A gente só tem uma vida. Não tô mandando ninguém fazer coisa errada, hein? Pelo amor de Deus, tá gravado aqui. Não é pra você fazer coisas antiéticas, fora da lei. Nada disso. Mas o que você tem de sonho, o que você vai perder? O máximo que você vai perder é descobrir que não era, que não deu certo. Mas e se você não fizer nada? Vai passar o tempo e você vai ganhar só o quê? Frustração. Então, gente, bora lá. Bora lá vencer. Ó, o dia da Jaque, né? 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Tem um poder nesse dia 22 de abril, que foi o dia que eu lancei a minha marca. Então, galera, bora fazer alguma coisa diferente. Saiam da caixa, né? E aí eu quero falar um pouquinho dos 4 pilares dessa minha consultoria, como é que eu tenho atuado, para quem eu tenho atuado. E se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui, tô à disposição. Então, são 4 pilares que eu decidi fazer dentro dessa consultoria. E tudo, gente, tudo é orgânico, pelo amor de Deus. A vida da gente é viva, viva. Então, não engessem a sua vida. Poxa, eu tô aqui, eu vou fazer um negócio assim até morrer. Por quê, Gabriela? Não precisa. A gente não nasceu assim, vai morrer assim. A gente sai dessa síndrome, a gente pode se transformar a todo momento. A gente é uma metamorfose ambulante. Então, assim, hoje eu criei 4 pilares e tô trabalhando dentro disso. Amanhã, se uma necessidade nova aparecer, a gente cria outras coisas. Não fique engessado, por favor, hein? Você não é uma árvore, você pode se mover. Beleza, então quais são os 4 pontos, 4 pilares? Primeiro pilar que eu trabalho é, de fato, o plano de negócio. E aí, com quem eu tô falando? Empreendedores, Eupresas, que é uma empresinha só eu e você. Pequenos empresários, autônomos. Então, hoje eu falava um pouquinho sobre os autônomos, né? Por exemplo, um dentista. Ele sabe muito sobre dente, sobre arcada, sobre musculatura, sobre a face.
Mas ele aprendeu alguma coisa na faculdade sobre negócio? Pode até ter aprendido um pouco sobre administração de clínica, mas assim, ele sabe como é que é gerir um negócio? Como é que é fazer o negócio, ó, virar? Muitas vezes não. Então, o primeiro pilar que eu trato é o plano de negócio. Qual é o seu sonho? O que você deseja? Que coisas você quer dentro desse negócio? Quem é você primeiro, né? É uma coisa que eu abordo. Quem é você? Ah, descobri quem é você. Agora, como é que isso cabe dentro do seu negócio? Qual é o seu produto? O preço tá certo? Não tá certo? Enfim, quem é você e para quem é que você está trabalhando? Para que pessoas você está trabalhando? Segundo tópico, segundo pilar é a questão da estratégia de marketing. Então, a divulgação da sua marca, se não tiver a criação do seu logo com as ferramentas que a gente tem agora. A gente está falando do meio de uma crise. Então, não dá pra gente ficar travado porque eu não consigo fazer um logo mega blaster maravilhoso. Se eu puder, gente, inclusive o Max tá aqui, é maravilhoso para fazer aquelas letras incríveis, né? E aí, isso é glorioso, né? Até que o preço do Max é bom, né, Max? Fala aí pra gente que o pessoal vai ter desconto se te procurar. Mas não tenho como, faço com a ferramenta que eu tenho. Então vamos lá, criação da marca, mídia social, o que eu conheço, onde eu posso divulgar meu produto, que tipo de divulgação eu vou fazer, quem é esse público que eu vou atingir, tá? Então vamos lá. Segunda estratégia de marketing, momento de consolidação da marca, porque hoje a gente está trabalhando dentro de um processo limitado. Eu não consigo fazer tudo o que eu fazia antes. Então a gente está trabalhando no mundo online, digamos que a gente está trabalhando aí num mundo off, né? A gente não está podendo encontrar pessoas, fazer reunião. Então vamos lá, a gente fica, só falta falar indicação, letra mix, gente, indicação da Les Porto, procurem letra mix que é top, beleza. Segundo, então, a gente está trabalhando a visão do marketing. Qual é a estratégia de visibilidade da sua marca? Terceiro, mentoria corporativa ou empresarial. Seu comportamento, como é que você se porta dentro de uma reunião, como é que você vai oferecer para o cliente seu produto. A gente monta lá um Canva, que é o processo, a ferramenta. A gente monta um pitch de venda. E aí eu faço algumas pessoas, né, Rafa? A Rafa tá aqui hoje, é uma das minhas clientes. E hoje ela fez um pitch de venda aí bem desafiador. E foi ótimo. Pra quê? Pra testar como é que tá. Se esse produto tá adequado, se o preço tá adequado, se você tá com a fala correta. E vamos lá. Essa é a terceira. Então a gente fala sobre mentoria. Até um pouco de comunicação visual. O que é que eu tô vendendo, o que eu tô oferecendo pro cliente. E a quarta, a gente fala um pouquinho sobre venda, sobre grana, porque não adianta nada a gente fazer todo esse trabalho lindo e ficar maravilhoso e ninguém comprar, né? A gente precisa de dinheiro entrar. Então a gente fala muito sobre conversão, quanto que tá virando, como é que as coisas estão acontecendo dentro da realidade que o negócio precisa, tá? Bom, essa é a visão da minha consultoria, né? Eu consigo atender aí microempresários, autônomos, pequenos empresários. Tá para sair, gente, aí novidade em primeira mão. Eu tenho pensado muito sobre isso num treinamento comportamental para quem é CLT. Porque o CLT muitas vezes não tem essa visão ampliada de que o seu trabalho é o seu negócio. E quando você passa a ter a visão de que o seu trabalho é o seu negócio, você consegue se desplugar e quando você precisa sair, por exemplo, do teu emprego, você já tem algumas posturas e você já tem alguns movimentos de um empreendedor. Porque você já atuava dentro da sua empresa como se o negócio fosse seu. É óbvio que você não vai ter toda a autonomia se o negócio fosse seu, né? Mas você já vai ter um pensamento e um comportamento de que você é um empreendedor ali dentro, tá? Então tá para nascer, olha, já tem pessoas aqui, que legal, Camila, Jovita. Eu quero fechar esse treinamento de mentoria corporativa mesmo, né? De falar assim, escuta, o negócio, né, é meu. Ali dentro, como é que eu ajo? Como é que eu penso? Qual é a visão estratégica do negócio? E a partir daí, qualquer coisa que aconteça, você já tem uma noção de dono e você consegue se mover. Gente, acho que eu falei bastante, né? Eu tenho 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, me chama, me avisa aí, por favor, anote.
Algumas perguntas que vieram para mim. Se eu tô fazendo atendimento online, tô fazendo atendimento online. A gente tem conseguido fazer reuniões de trabalho, não tenho sentido nenhum tipo de impedimento, mesmo porque quem ainda não tá conseguindo fazer, esse é um passo importante, porque é a nova rotina. Então, dê a cara para bater, faça a reunião, começa com a família. Liga pra tia, fala, oi tia, aí vê se a luz tá boa, tô aprendendo ainda, a Simônia tá me ajudando, a gente vai fazer umas mudanças aqui, luz, o que tá atrás, mas assim, dá cara pra bater, não tenha medo de dar cara pra bater, pelo amor de Deus. A crítica vai chegar, toda vez vai chegar uma crítica, mas assim, eu tô fazendo. Então se lança, dê o seu melhor, mas faça. Então, tô conseguindo atender online, tá dando certo, tá dando super certo. E vai com a ferramenta que você tem hoje. Vou até falar de uma limitação que eu ainda tenho. Eu tô com um Zoom gratuito ainda. Então, 40 minutos, quem sabe aí, quem já fez reunião comigo, as meninas aí de dentro para fora do casulo, o pessoal do CJA, gente, vai acabar, vamos voltar para outra sala. E a gente vai vencer nessa limitação. Às vezes a gente quer tudo perfeito, eu queria tudo perfeito. Queria ter o Zoom pago, que não caísse, mas não é a minha realidade agora. Então, gente, caiu, abre outra aí, abre outro grupo, vamos lá continuar conversando, não tem problema, mantém o foco e vamos que vamos. Outra pergunta, se é para todo e qualquer segmento? Sim, todo e qualquer segmento a gente consegue trabalhar, porque todos os segmentos precisam, de fato, dessa questão de estratégia de negócio. Esse é um mundo, o mundo corporativo, o mundo de negócio, ele funciona como base aqui, ó. Pensa na base do bolo para qualquer sabor. Então, todo bolo precisa de farinha, precisa de ovo, precisa de manteiga. Então, vamos lá. Ovo, farinha e manteiga é a consultoria. E aí eu coloco aqui os meus ingredientes, as minhas cores, os meus temperos, que aí é o seu negócio personalizado. A consultoria não é um pacote, é uma consultoria personalizada. Então, eu tenho lá o negócio da Ingrid, ela é advogada e eu vou falar um pouquinho sobre a Ingrid. A gente vai analisar o negócio da Ingrid dentro da advocacia e vai fazer uma adequação, estudo de mercado, enfim. E outra pergunta... Os pilares que eu já falei aqui para vocês, quais os principais passos para o empreendedor, que é o que eu tenho trabalhado. Gente, facilidade, eu acho que para o empreendedor tem que ter uma linguagem simples. Eu vim do mundo corporativo, a Audi tá aqui, sabe como isso é complicado, a gente fica com uma linguagem... bem rebuscada, digamos assim, né? A gente começa a falar um corporativez tão forte que a gente, quando percebe, tá falando uma linguagem que só a gente entende. Sai um pouco da nossa linha normal. E aí eu tenho procurado a simplificar isso. Tipo assim, gente, eu vou falar a linguagem que a pessoa entende, que é o rapport, né? A gente vai trabalhar isso. Qual é a linguagem? A linguagem simples. O mais simples possível. O empreendedor não tem tempo, não tem dinheiro e não tem condições de ficar fazendo uma coisa fora, né, estratosférica. Ele vai fazer o básico. E é dentro disso que eu quero auxiliar você que precisa de ajuda. A outra pergunta, até uma pessoa me perguntou se é possível essa questão da mente CLT ser transformada para o empreendedor. E é o que eu falei, é possível, a gente consegue fazer a virada de chave aí dentro da nossa cabeça e falar, preciso ter uma visão de empreendedor. Até porque, agora falando já com CLTs, a nossa vida, gente, é totalmente instável. Né? Hoje muitas pessoas estão perdendo emprego, infelizmente, de uma forma trágica, não é legal, mas em todo o tempo isso pode acontecer. Então, a gente precisa ter um plano B embaixo da manga. Eu não tinha, né? A consultoria, ela veio através de um convite. Mas se a gente tiver ali, ó, um plano B, fala, essa é a hora, eu vou colocar o plano B em ação. Então, são esses pontos que a gente trata dentro da consultoria. Se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que não, mas... se alguém tiver, me procure, me chame, me divulguem, me ajude a divulgar, por favor. Eu preciso de divulgação aí do canal, da marca, enfim. E estamos acabando. 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Ó, vamos lá, falando aqui. A Mi. Mi, vou te ajudar, minha amiga, pode deixar. A Odi falando, a gente tem que ser simples. Tem, Odi, porque a gente se perde nisso. E aí, falando um pouco dessa expectativa, eu até decidi fazer a live por causa disso.
Quando eu fui escrever meu release, né, que é a minha apresentação, eu falei, gente, tá linda. Minhas amigas me ajudaram, a Jo me ajudou, a Eleni me ajudou, a Danila, o Paulo. Mas será que ela tá tão perto da linguagem desse microempreendedor? Porque às vezes ele olha e fala, não é para mim, tá muito longe. E não tá longe, gente. Então eu tenho buscado fazer essa ligação, senão a gente vive dois mundos. A gente vive o mundo corporativo que tá aqui no alto com relação à linguagem, a indicadores, e a gente tem um mundo aqui embaixo, aqui, ó. E eu não quero, o meu papel, o propósito que eu descobri dentro disso é fazer uma comunicação. O microempreendedor fazendo todas as ações possíveis dentro do mundo dele. E o valor também é acessível, tá, gente? Então, por favor, pode indicar que eu tenho certeza que a pessoa vai conseguir fazer. Que mais? Vamos lá. Bem específico, que mais? Vamos. Gente, aí, tem mais dúvida? Ó, o Leandro, o Lê, que meu cunhado falou, pra gente ficar atento, porque o CLT tem a possibilidade de ser extinto, e tem mesmo, a gente precisa começar a pensar um pouquinho fora da caixa. O que mais? Vamos lá, tem mais pergunta? Ah, Selminha, divulga, me ajuda, hein? Ó, Maria Carol, preciso focar numa área só ou posso fazer tudo? É assim, você precisa saber o que você quer no seu negócio, né? Então, nesse sentido, precisa ter um pouco de foco. O meu negócio é X, ele precisa... O pitch, que para quem não conhece, é um movimento que, se você encontrar alguém, quase um teatrinho, encontrar alguém dentro de um elevador, você tem 2 minutos para falar com essa pessoa até chegar ao 10º andar. Como é que você vende para ela o que você faz? Então, você precisa ter uma coisa que você faz. Você precisa saber o que você faz e falar isso de forma rápida. É um ótimo caminho para saber se está muito perdido o que você está falando. Então, é importante falar, é isso que eu quero fazer, é nisso que eu vou investir nesse momento, até para você ter uma energia dentro daquele negócio. Mas eu posso conhecer um pouco de tudo, né? Eu olho, eu foco ali, mas eu levanto a minha cabeça e olho o que está acontecendo em volta. Mas para você gastar energia de qualidade, você precisa ter um pouco de foco, sim. A Bruna falando um pouquinho aqui sobre... Quem que me quer aqui, gente? Cris, ótimo, Cris, tô aqui, querida, tô disponível. O Paulo divide com você, pode ficar tranquilo. A consultoria demora quanto tempo? Como é que a gente fecha? Tenho 2 minutinhos. A gente fecha um modelo de implantação, né, de 30 dias, onde a gente dá uma repaginada, conversa sobre tudo e faz plano de ação. Eu sou uma pessoa que gosta da coisa trabalhada. Então, a gente já começa a trocar o pneu com o carro andando. Então, montamos um modelo de negócio, divulgamos a marca, a gente começa a fazer o pitch. Vai lá e oferece para o cliente, vamos ver o que que dá, qual o feedback. Então, 30 dias para a gente fazer isso. Passou 30 dias, a gente avalia as ações, tá dando certo ou não tá dando... Na verdade, a avaliação é semanal. A gente tem uma reunião para falar o que tá dando certo ou não. Mas 30 dias a gente fecha e aí a gente decide. Precisa de mais um tempo de assessoria, né? Não é mais implantação. Você precisa de mais um tempo para ajudar a navegar algo, a organizar alguma coisa. Aí a gente fecha uma segunda etapa. A princípio, 1 mês e depois... a gente fecha essa possibilidade de assessoria. Gente, vamos tirar fotinho minha e, por favor, me dá print. Você acha que a CLT vai acabar? Eu acho que é possível. O modelo de negócio está bem mexido e é possível que ele se movimente, sim. Quem puder, manda print para mim. E a notícia, preciso dar a notícia. Quem participou dessa live, presta atenção. Quem tá aqui até o final. Eu vou fazer um sorteio, então eu vou colocar no IGTV essa live. Quem participou, vai lá, marca 2 pessoas e escreve assim: eu participei a ler. Essa é a frase, não conta pra ninguém. Eu participei a ler. Vou fazer um sorteio amanhã de um curso pela Udemy, que é excelente o curso. Cursos rápidos online, ó. Top mesmo do mercado, é uma universidade super top. Então, quem está aqui é o brinde real, viu, Max? Vai lá na minha live, que eu vou gravar no IGTV, escreve, marca 2 pessoas, escreve, eu assisti a ler, ok? Fechado, vocês entenderam as regras, manda um joinha aí pra mim. Eu vou deixar gravadinho lá e eu quero amanhã já fazer esse sorteio online. E aí a pessoa tem que ter cumprido essas regras, vai ganhar esse curso da Udemy, tá bom?
Um beijo, gente. Vai acabar meu tempinho. Espero que eu tenha conseguido aí tirar todas as dúvidas, ajudado alguém. E quem precisar da minha ajuda, me chama aqui no direct que a gente vai conversar, vou passar mais detalhes. Então, por favor, entrem lá, ó, 28 segundos. Entrem lá no nessa live que eu vou salvar. Marquem 2 pessoinhas que não me seguem ainda. Escreve eu vi a ler, eu assisti a ler, né? Que eu falei, desculpa. Eu assisti a ler. Aí a gente vai sortear amanhã esse curso, vamos ver quem vai ganhar, tá bom? Obrigada a vocês que estiveram aqui, viu? Um beijão, foi um prazer. Obrigada, gente.